Olha, fora daqui, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra integrantes do governo. Desta vez, o alvo foram responsáveis pelo programa Mais Médicos. Larissa Biscaia. O governo federal defende mais médicos após os Estados Unidos revogarem vistos de autoridades brasileiras ligadas ao programa. Os alvos das sanções são Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, coordenador-geral da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia para a COP30. A medida anunciada pelo secretário de Estado americano se estende aos familiares dos dois brasileiros. De acordo com Marco Rubio, o programa seria um esquema coercitivo de exportação de trabalho do regime de Havana para enriquecer a ditadura cubana a partir da exploração dos profissionais por meio do trabalho forçado. Na internet, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o Mais Médicos, assim como o PIX, vai sobreviver aos ataques do governo Trump. Citando aqui uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicação de hoje, da Júlia Chaib, Eduardo quer poupar sanções ao Congresso por enquanto, né? Ela traz aqui as informações e as mobilizações do ainda deputado Eduardo Bolsonaro e também Paulo Figueiredo a respeito dessas sanções, né? Reuniões com autoridades dos Estados Unidos em busca de sanções para brasileiros que, segundo eles, não permitem que essas análises sejam feitas, né? De pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e também da pauta da anistia. Mas ela coloca aqui no texto que Figueiredo e Eduardo têm mirado os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre, mas dizem que, por enquanto, não vão defender sanções aos parlamentares, mas mantém essa pressão, quer dizer, a chantagem continua. Ontem, Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista à BBC e chamou Alexandre de Moraes de psicopata e disse que vai trabalhar para que a lei Magnitsky seja aplicada à mulher de Alexandre de Moraes. Sugeriu ainda que Hugo Mota e Davi Alcolumbre podem ser, sim, atingidos por sanções. Eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo. E certamente o Trump segue tendo uma demanda, uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa, sobre a aplicação de sanções, né? A extensão, lei Magnitsky para outras pessoas. Você tem ali na mesa, por exemplo, do secretário Marco Rubio, a possibilidade de retirada de vistos, dentre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos. Uma grande batalha que nós temos, eu tenho batido nessa tecla, seria aprovar, ou pelo menos apreciar, o projeto de lei da anistia. Eu acho que nesse momento você tem que permitir o Congresso trabalhar. Assim como muitos enxergam Rodrigo Pacheco, uma peça que protegeu esse regime, se no futuro, né, nada for feito, talvez aí, né, a gente tenha também o Alcolumbre e o Hugo Mota figurando nessa posição. Eu sei que é o seguinte, eles já estão no radar. Né? As autoridades americanas têm uma clara visão do que está acontecendo no Brasil e sabem que, por exemplo, um processo de anistia depende de ser iniciado pela mesa do presidente Hugo Mota. Um processo de impeachment já tem 41 assinaturas no Senado e deveria ao menos ser iniciado no Senado Federal. Então o Alexandre de Moraes ele não tem outro caminho que não a radicalização, sempre dobrar a aposta. Então, para o Alexandre de Moraes, é por isso que eu digo, não há qualquer tipo de negociação. Ele tem que ser sancionado com a lei Magnitsky, né? Eu espero que não demore muito para os Estados Unidos se aceitarem. A minha humilde sugestão é de sancionar também a esposa dele, que é o seu braço financeiro, tá? Para que as outras pessoas ao redor entendam que não vale a pena você seguir um caminho ilegal e inconstitucional que o Alexandre de Moraes guiou o Brasil. Com todo respeito ao deputado, Vossa Excelência está caminhando rapidamente rumo à loucura. E eu não digo loucura como metáfora de ações de desatino, eu digo loucura diagnosticada mesmo. O Eduardo se enxerga como o castigador geral da nação. Ninguém está livre da sanha persecutória e castigatória de Eduardo Bolsonaro. Veja quantos nomes ele disse, esposas. Nessa mesma fala, ele afirmou que, inclusive, burocratas de escalões inferiores e familiares não estão imunes. Não são apenas autoridades. São funcionários de carreira, concursados, que eventualmente se coloquem no caminho de Eduardo, também estão na mira do governo americano.
Vou repetir, o Eduardo está caminhando rapidamente rumo à loucura clínica. Esse cara precisa de ajuda. No mais, essas pessoas que estão tomando decisões e interferindo na política e justiça brasileiras são pessoas, tá, gente, que jamais pisaram no Brasil. Né? Donald Trump possivelmente não sabe que existe uma praia no Rio de Janeiro. Ele provavelmente não conhece a natureza louca pelos negócios e apressada da cidade de São Paulo. Ele não sabe que Salvador é quente e Curitiba é frio. Esses caras nunca tomaram um mate, esses caras nunca experimentaram um requeijão, um pão de queijo, eles não fazem a menor ideia do que seja o Brasil. Aliás, o Marco Rubio, Donald Trump, J.D. Vance, esses caras enxergam o Brasil da mesma maneira que enxergam o Sudão do Sul ou qualquer outro país que esteja razoavelmente distante do radar dos Estados Unidos, como um shithole, né, que é uma expressão que Donald Trump já utilizou para se referir a esses buracos de M que ele considera qualquer país que não faça parte da Europa Ocidental, ou Canadá e Austrália, ou China e Japão. Né? Tirando isso, tudo é um shithole. Nós somos um buraco de M para Donald Trump. Eles não fazem a menor ideia de como funciona o Brasil, da lógica da cabeça do brasileiro, não conhecem nada do Brasil, mas se sentem autorizados a interferir por razões ideológicas e razões econômicas, que são muitas aqui no nosso dia a dia, e ganharam um presentaço, que é um completo idiota útil chamado Eduardo Bolsonaro. Eles não têm um deputado desgarrado que se diz um exilado e que está lá para apoiar essas medidas covardes contra os seus países. A Itália não tem um deputado como Eduardo Bolsonaro trabalhando contra um país, contra o seu próprio país. Nem a França, nem a Inglaterra, nem a Argentina, nem país nenhum. O Brasil tem. O Brasil tem um apêndice da Câmara dos Deputados pendurado ali nas partes de Donald Trump e de J.D. Vance e de Marco Rubio, e com grande apoio. Aqui no Brasil isso é um presentaço para autocratas, para autoritários como Donald Trump, e Trump está se aproveitando do fato de ele ter este grande idiota útil chamado Eduardo Bolsonaro com o seu fidelíssimo escudeiro Paulo Figueiredo, de quebra. Né? Não é uma coisa que você vê todo dia. Trump está aproveitando disso. Mas na cabeça de Eduardo é ele, o grande carrasco do Brasil, que está mudando a política, que está perseguindo a ditadura de toga do judiciário de novo. Esse cara está caminhando rapidamente rumo à loucura total. Eles estão fazendo política ou estão fazendo chantagem? Porra, mas Tá preciso bem responder. explícito, né? Tá Isso é bem... política? Será que ele acredita que ele está fazendo política desse jeito? Será Eu que ele não consigo. acredita que ele está expandindo as possibilidades de uma carreira política internacional fazendo isso? O processo de radicalização do Eduardo, o grande catalisador desse processo foi o Olavo de Carvalho. Eu conheço muita gente que conhecia o Eduardo no Rio de Janeiro e depois em Brasília, quando ele era um jovem deputado por São Paulo. E essas pessoas me diziam que ele meio que relevava, ele pedia para que as pessoas relevassem as loucuras do pai. Ele era moderado. Ele era um moderado. Ele era o moderado da família. Isso, exato. Ele era o ser menos ideológico. Ali o Flávio sempre foi o cara da graninha, da loja de chocolate, dos negócios, dos business. O Flávio faz dinheiro, né? Você faz dinheiro. Você é bom de fazer dinheiro, né, Flávio? Eu queria ser assim também, só que do jeito certo. Dinheiro grande. Com uma loja de chocolate que de fato venda chocolate, né? Eu entrego o chocolate, a pessoa me dá o dinheiro, eu fecho o caixa, mas gostaria de ser um businessman como o Flávio. O Carlos sempre foi o Carlos, né? É o Carlos. O Carlos. E o Eduardo era o cara Bolsonaro, o cara mais moderado da família, que dizia, pô, meu pai fala as groselhas dele lá, mas ele no fundo é um cara bom, sabe essas coisas? O cara defende o pai lá, mas sabendo que o pai fala aquele monte de bobagem. Aí conheceu o mundo maravilhoso de Olavo de Carvalho e virou isso aí. Agora dá pra ver que ele tá tentando ser o filho que vai seguir os passos do pai, né? Ele tá se tornando, inclusive, fisicamente mais parecido com o pai. Os trejeitos, né? A forma como ele tá conduzindo a carreira dele, o que dá a entender que ele quer esse lugar. Mas deu um passo maior Ele que a quer própria... esse lugar. Deu um passo maior que a própria perna, né, cara? Fazendo Porque como o pai faz. ele não pode, mas o pai dele, ele ia até o limite, mas como... Bolsonaro não é conhecido pela